Efésios 3, de 14 a 21. Mantenha a sua Bíblia aberta que vamos com ela caminhar. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque aqui estamos prontos, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvir também a Tua voz, que o Senhor ilumine, Deus, as nossas mentes, ouvidos, corações, para entendermos e internalizarmos a Tua palavra para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Oração, queridos, algo tão comum, tão corriqueiro, tão normal aí na vida do cristão, ou deveria ser, né? E em seu livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, o autor Tim Keller, ele define a oração como um dos fenômenos mais comuns da vida humana. Ela está presente não só no cristianismo, mas em todas as três grandes religiões monoteístas. Até mesmo aqueles que se dizem ateus oram. Um estudo revelou que quase 30% dos ateus admitem orar às vezes, e outro estudo verificou que 17% das pessoas que afirmam não crer em Deus oram regularmente. Inclusive, a frequência da oração ela aumenta com a idade, apontam também os estudos. Karl Barth chama de ânsia incurável de Deus, esse instinto, essa propensão humana a orar. E aqui em nosso texto, queridos, o apóstolo Paulo faz justamente agora uma oração nesse capítulo 3, dos versos 14 a 21. Essa não é a sua primeira oração aqui nessa carta aos Efésios, ele já havia feito uma outra oração ali no capítulo 1, dos versos 15 a 23. E mesmo assim, preso como ele estava, ele ora ao Senhor, registrando então essas orações não só em Efésios, mas também em Filipenses e Colossenses. E o interessante é que nessas cartas, o teor da oração do apóstolo não é exatamente uma petição ligada a questões materiais, questões físicas. A ênfase de Paulo aqui era com relação às questões da vida espiritual. Apesar de encontrar-se ali encarcerado, fisicamente preso, a sua prioridade era antes tratar do interior, tratar da alma. Por vezes, as nossas orações, elas só levam em conta as nossas necessidades físicas, materiais, e claro, queridos, não há nenhum problema em orarmos por essas questões, mas por vezes nos esquecemos, deixamos de lado essa área tão importante que é a nossa espiritualidade. Com isso, nós vamos então observar o que nós podemos de fato aprender com essa oração de Paulo. Em primeiro lugar, nós observamos a postura que Paulo então adota para fazer essa oração. Versos 14 e 15, diz o texto: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E que causa é essa, queridos? Que Paulo aqui então agora se coloca de joelhos em oração por ela. Nos versos anteriores, Paulo louva a Deus o privilégio de poder falar aos gentios das chamadas insondáveis riquezas de Cristo. E veja o verso 8 desse capítulo 3, que diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Então, quando ele afirma, por essa razão dobro os meus joelhos, é como se ele estivesse dizendo, justamente por Deus ter manifestado uma postura tão bondosa com vocês, Efésios, e também comigo, é que agora então eu me coloco de joelhos perante Ele. A Bíblia, queridos, ela não nos ordena uma postura física especial para a oração. Abraão, Salomão, são exemplos aí de pessoas que fizeram orações de pé. Davi, certa vez, ele orou sentado. Jesus mesmo, ele orou ali com o rosto prostrado. Em Mateus 26, 39, registra esse momento quando ele então orava no Getsêmani. A ênfase aqui, queridos, é sobre uma postura além dessa nossa postura física, mas uma postura espiritual. O mais importante não é dobrarmos os nossos joelhos literalmente, mas sim prostrarmos o nosso coração, a nossa vontade perante o Senhor, pedindo então que Ele sinceramente supra as nossas necessidades. William Hendrickson, um comentarista, ele afirma que essa postura denota humildade, solenidade e adoração. Um verdadeiro modelo de adoração intercessória dirigido ao Pai. E veja, no verso 15, Paulo nos dá então agora uma descrição do Pai. Ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo aqui no grego, ele faz como que um jogo de palavras entre a palavra pai e a palavra família, que elas então ali no grego possuem a mesma raiz. É como se Paulo nos dissesse que todos os que creem em Cristo, sejam ali judeus, gentios, fazem parte agora dessa casa, dessa família. A relação da igreja, queridos, com seu Pai é uma relação muito estreita, onde nós somos verdadeiramente uma família com Ele. Chamar Deus de Pai é sim um grande privilégio. Por isso, uma postura de respeito, de reverência, aqui nesse tempo, né, no tempo de oração, é muito importante para aqueles então que verdadeiramente fazem parte dessa família do povo de Deus que é a igreja. E um detalhe interessante é que Paulo estava ali preso e acorrentado a um soldado enquanto ele escrevia essa carta. Imagina o soldado precisando, assim como Paulo, ajoelhar-se também. Não se engane, da mesma forma, temos pessoas muito próximas a nós, não claro, tão próximas assim, acorrentadas, mas que convivem conosco todos os dias, principalmente aqueles que são de nossa família. E o que eles podem testemunhar da nossa postura, da nossa espiritualidade, da nossa vida? O crente ora, vai ali para o seu quarto em secreto, como nos ensinou Jesus, faz então ali a sua oração ao Senhor, sem dúvida, mas também, queridos, não deve se deixar constranger, se diminuir pelos outros, assim como, por exemplo, Daniel também não se deixou. Continua ali normalmente com as suas orações, com a janela aberta, como já fazia ali, orando 3 vezes ao dia, mesmo havendo até decreto para que não se orasse. E claro, arcou com as consequências desse seu ato. Foi lançado na cova dos leões e o Senhor foi com ele ali, pois ainda tinha planos para Daniel. Mas e quantos irmãos, queridos, que foram mortos porque não abriram mão da sua fé em Cristo? São chamados mártires, homens e mulheres que continuaram ali com uma postura de submissão a Deus, uma postura que exaltava não a outro homem, mas a Cristo. Estamos prontos, preparados para isso? Ou nossa espiritualidade é uma espiritualidade que facilmente se constrange e até mesmo se molda perto dos outros? A segunda parte de nosso texto, queridos, vai então agora dos versos 16 a 19. Nós aqui então encontramos 4 pedidos que Paulo efetivamente faz aqui na sua oração. Esses 4 pedidos não são exatamente pedidos isolados, mas um está então ligado ao outro. Paulo ora para que seja fortalecido espiritualmente. Isso conduzirá a uma experiência mais íntima, mais profunda com Cristo.
Essa experiência mais profunda e agora permite uma melhor compreensão do amor de Deus, que vai então agora resultar em ser tomado de toda a plenitude de Deus. Com isso, os 4 pedidos do apóstolo são, sim, fortalecimento, profundidade, compreensão e plenitude. Verso 16, queridos, nos mostra a oração então pedindo fortalecimento. Diz o texto: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Lá em Atos 1, verso de número 8, Jesus nos afirma: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Paulo ora, queridos, pelo fortalecimento no poder do Espírito Santo. Jesus realizou todo o seu ministério pelo poder do Espírito, como Lucas 4,14 nos mostra, fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lendo o livro de Atos, nós percebemos claramente a importância do Espírito Santo ali, fortalecendo a igreja. E esse poder do Espírito é concedido segundo a riqueza da sua glória. Cristo enviou o Espírito para habitar dentro de seu povo e lhe fortalecer. É um poder, queridos, que todos nós, como igreja, já dispomos hoje. Deus habita e opera em nós. Diferentemente do nosso exterior, que só se deteriora, dentro de nós, o Espírito habita e nos permite agora desfrutar da riqueza da glória de Deus. Quando afirmamos que o Espírito Santo então nos fortalece, isso significa que a nossa vida é uma vida controlada por Deus, que vivemos para a sua glória, para o seu louvor. Para isso, queridos, precisamos sim nos alimentar da palavra de Deus, ter uma vida de oração, uma vida de dedicação, de adoração ao Senhor. Precisamos nos manter então puros, santos, vivendo uma vida em obediência a Ele. Isso é viver no poder do Espírito. E além disso, a segunda petição de Paulo é uma petição de profundidade, por intimidade. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele se utiliza então dessas 3 imagens para ilustrar esse conceito: habitar, arraigar e alicerçar. O primeiro verbo, então, habitar, significa fazer morada e sentir-se em casa. Cristo já residia aqui nos corações dos irmãos efésios, tendo em vista que Paulo já se dirige a ele como santos, mas aqui, Paulo quer que o povo de Deus tenha uma maior experiência com Cristo, mais profunda, que Cristo não apenas habite, mas também se sinta em casa no coração do cristão, indicando assim uma comunhão íntima, próxima, pessoal, e não um relacionamento superficial. É muito fácil, aliás, queridos, nos relacionarmos superficialmente com Cristo. Escrevi recentemente uma pastoral sobre isso, abordando essa questão da inércia do isolamento. Quantos são aqueles que acabam por se esconder atrás dessa questão do isolamento, de maneira que estão até satisfeitos com isso, satisfeitos com o distanciamento, não exatamente pelas questões, como sabemos, importantes, sanitárias, necessárias, sem dúvida, mas sim porque com isso podem então agora viver uma vida como cristãos quase que nominais. Já até se tem grupos, queridos, de estudos teológicos analisando esse fenômeno. Pessoas que não querem, até não pretendem retornar à igreja. A qualidade da transmissão está ótima. Posso continuar aqui do jeito que eu estou, sem precisar então me envolver com nada na igreja e principalmente sem conhecer e me fazer conhecido nesse meio. A Bíblia, queridos, ela é muito clara quanto à necessidade de envolvimento, de congregar-se. Uma igreja ampara, uma igreja caminha junto, uma igreja discipula, orienta, uma igreja exorta, uma igreja disciplina. Quem se isola deixa de participar de momentos preciosos de comunhão na igreja. E a igreja é justamente
o corpo de Cristo, seu povo aqui nesse lugar. O segundo verbo que Paulo utiliza é o verbo arraigar, ligado à área da botânica. Uma árvore, ela deve ter raízes profundas, de maneira que se mantenha então firme em agora obter nutrientes do solo. O cristão deve, portanto, viver arraigado no amor do Senhor. Salmo 1, versos de 1 a 3, nos mostra claramente essa imagem na vida do cristão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O terceiro verbo utilizado aqui por Paulo é o verbo então alicerçar, agora ligado à área da engenharia, da arquitetura. Se refere então aos fundamentos que edificamos. O alicerce, queridos, é a base de qualquer construção. Uma definição que encontrei foi que o alicerce é o responsável por transferir os esforços feitos na estrutura para uma área maior no solo e assim garantir que o imóvel se sustente. Não se pode levantar, queridos, um edifício alto sem alicerces profundos. Assim também é a nossa vida espiritual. A oração de Paulo é para que os cristãos tenham então uma experiência mais profunda com Cristo e assim passarem melhor pelas tribulações da vida. Quem tem Cristo, será que passa por problemas? É claro que passa, mas tem a sua fé, a sua esperança, a sua confiança ali, alicerçadas naquele que nunca muda, que é fiel, que é santo, que é poderoso e sim, consegue passar por essas tribulações sustentado pelo Deus do universo. E a terceira petição de Paulo encontra-se então agora dos versos 18 a 19. Diz o texto: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele pede por compreensão. Essa palavra compreender significa prender, segurar, dando então uma ideia de se tomar algo para si. Ou seja, compreender não é somente quando nós então entendemos algo, mas sim quando então agora assimilamos aquilo que foi aprendido. Uma pessoa pode aprender algo sem que isso seja assimilado em sua vida, no seu dia a dia. O desejo do apóstolo Paulo é que não só entendamos do amor de Deus, mas nos apropriemos dele. Seu desejo é que possamos então viver desse amor, falar desse amor, compreender de fato desse amor. O cristão que pede ao Senhor fortalecimento, profundidade em seu relacionamento com Cristo, será então capaz de compreender, ou seja, apropriar-se do amor de Deus. E o resultado disso é então a quarta petição do apóstolo, verso 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que Paulo pede, plenitude. Calvino, comentando aqui, ele diz: aquele que possui a Cristo, na verdade, possui tudo quanto lhe seja necessário para a perfeição em Deus, pois é precisamente isso que a expressão a plenitude de Deus significa. O ser humano imagina que é em si mesmo completo, mas só porque se enche com matéria inútil e com o vento. O ser humano, queridos, pensa ser capaz de tudo, que tem o controle de tudo, que é soberano, absoluto de sua própria vida. E essa pandemia veio justamente para nos mostrar que não é bem assim. John Stott afirma: ser tomado de toda a plenitude aponta para o nosso estado final de perfeição no céu, quando juntos entraremos na plenitude do propósito e ficaremos cheios. No entanto, Deus espera que cresçamos diariamente à medida que somos transformados pelo Espírito Santo à imagem de Cristo, de um grau de glória a outro. Ou seja, estamos completos nele.
completos em Cristo, mas precisamos constantemente buscá-lo, de maneira que seja verdadeiramente Ele a preencher os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso viver diário. E então chegamos agora na última parte de nosso texto, que vai aqui dos versos 20 e 21. Observamos claramente agora o Deus que responde à oração. Se antes, Paulo então faz uma oração com pelo menos 4 pedidos, agora nos é apresentado o Deus que sim, pode responder à oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo encerra esse capítulo com uma bênção. E nessa bênção, ele afirma que há um poder infinitamente maior do que tudo que está à nossa disposição e que vai muito além de tudo que já pedimos ou pensamos. É exatamente desse poder que nós precisamos então para andar com Cristo. No grego, essa expressão, poder que opera em nós, significa dizer que há como que uma energia operante, que é Deus então operando em nós. O poder de Deus é um poder operante, ou seja, que atua em nossas vidas. Esse maravilhoso poder, queridos, é o poder que nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz, que transformou os filhos da ira em agora amados filhos e filhas. É o poder que consumou a reconciliação de Deus com os homens. É o infinito poder, queridos, que Deus exerceu ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, e é o que está operando agora em nossas vidas, em nossa igreja. Somos igreja do Senhor, não para a nossa própria glória, para o nosso próprio louvor, mas unicamente para a glória de Cristo. Portanto, que em nossas orações contemplemos também a nossa vida espiritual. Oremos por força, de maneira que possamos alcançar maior profundidade no amor de Cristo, nos apropriando desse amor e assim experimentando a plenitude espiritual. Vamos orar, queridos? Você terá aí um tempinho de oração silenciosa. Fique à vontade para, orando ao Senhor, colocar aquilo que por vezes tenha falado ao seu coração de maneira especial. Vivemos tempos onde o que se valoriza é o ter, é o ser. E o Senhor nos chama ao serviço, o Senhor nos chama de maneira tão especial a sermos o seu povo aqui nesse lugar. E por vezes deixamos de lado essa questão da nossa espiritualidade. Nos perdemos no nosso dia a dia, valorizamos tantas outras coisas. Bondoso Deus, obrigado porque somos o teu povo. Que privilégio, Deus, é poder te chamar de Pai, sermos a tua igreja, Senhor. Deus querido, como teu povo aqui nesse lugar, Pai, rogamos para que o Senhor verdadeiramente nos instrua, dirija as nossas vidas, Pai, as nossas mentes, as nossas palavras, Deus, esteja tudo cativo, Deus, a Ti, que Cristo verdadeiramente faça morada no nosso coração, dirigindo, Deus, os nossos passos,
e que nós constantemente, Pai, busquemos ao Senhor. O nosso dia a dia, a nossa rotina, por vezes, nos fazem deixar de lado, esquecer, Deus, o tempo tão precioso da oração, da meditação, leitura da Tua Palavra, e assim a nossa vida espiritual vai ficando prejudicada. Ó Deus, visite a cada um, especialmente quem aqui, Pai, tem também alguma questão específica para colocar, Pai, para o Senhor. Ó Deus, visite esse coração e que seja assim, Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.